Boa tarde, meus amigos. Hoje é um vídeo mais light, diferente. O pessoal que gosta de música, que também assina o canal, pediu para fazer um vídeo falando sobre rock dos anos 70, 80, 90, guitarra. Eu também adoro som vintage, tem muito equipamento vintage. Vou falar isso também que é para a galera que gosta, mas eu vou atender um pedido aqui, mostrar como é que era o vídeo, como é que era o meu home studio, onde eu uso para tocar, apanhar um pouquinho os vizinhos aqui, e vou passar em vídeos seguintes explicando cada detalhe do home studio para dar uma orientação para quem está começando ou quer tirar alguma dúvida. Então vamos lá, vamos dar a primeira olhada aqui nesse home studio. Bem, aqui na mesa desse home studio eu tenho um par de caixas de monitoramento, que é um par de caixas Edify RT1900, um notebook, uma televisão de 32 polegadas para ajudar a edição. Eu estou usando aqui para editar o Reaper, tá? Mas às vezes eu uso também o Audacity. A minha mesa de som que eu uso é uma Shenandoah 1204 USB. Vamos lá, a pedaleira aqui, a que está aqui, é uma Boy GT100, tá? Mas eu tenho uma Boy GT10 também. Vou fazer vídeos sobre elas, explicando um pouquinho o que eu acho, uns macetes para você cortar entre aspas aquele som anasalado, né? Mas vou explicar um pouquinho sobre pedaleira para quem não sabe o que é e como usar, né? Que está começando agora. A caixa aqui, eu tenho uma caixa aqui embaixo, que é uma Vox Pathfinder 15, tá? Em cima eu tenho essa caixa aqui, que é uma caixa, uma PA, uma Public Address, eu vou explicar também como a gente usa isso. Aqui eu tenho duas guitarras, essa aqui é uma Vintage AFD, tá? É uma cópia da guitarra que o Slash usou para gravar o Appetite for Destruction, aquele disco clássico do Guns N' Roses, tá? Pro lado de cá, eu tenho uma outra clássica, uma Fender Stratocaster. Ela já está modificada, tanto de elétrica como captadores. Eu vou fazer vídeo explicar ela. E o microfone é um Shure SV100. Eu tenho ainda mais duas caixas. Eu tenho uma Fender Mustang e uma Lane LV300 Twin. E mais duas guitarras. Eu tenho ainda como guitarra uma Corte M600, modelo PRS, e uma Ibanez Super Strato, que eu vou filmá-las agora, juntar aqui, e hoje nós vamos falar das guitarras. Boa tarde, pessoal. Aqui na sala eu mantenho uma caixa, uma Lane LV300 Twin, uma caixa com pré-valvulado, as válvulas são SC83, essa é uma caixa com dois falantes de 12, isso aqui é muito, fala muito. Mas é uma caixa pesada, eu uso ela um pouco menos, porque ela é pesada de carregar, né? É uma caixa mais sofisticada em termos de, quem conhece aí, ó, em que tem um canal limpo e dois canais de drives, e ela fica aqui na sala, quando eu preciso eu pego e levo ela para lá. Ela está aqui do ladinho de uma pipa distribuir o sinal de internet para o resto da casa. Bom, galera, aqui do ladinho da minha cama, no quarto, eu mantenho uma pedaleira Bosch GT10, eu gosto muito dela, e uma caixa Fender Mustang, né? Essa caixa tem classicamente uma pegada mais o clean da Fender, né? Que é um clean americano, né? E eu tenho a guitarra que eu considero a mais versátil de todas que eu uso, tá? Que é essa Ibanez HMZ 370. Ela é uma Super Strato, né? Com dois humbuckers na ponte, dois humbuckers no braço, um single no meio. Ela usa ainda ponte Floyd Rose, eu vou explicar tudinho, quando eu explicar as guitarras, qual o uso de cada uma, qual a vantagem e desvantagem. E para quem está começando, para quem conhecer. E aí eu ia esquecendo, aqui no quarto, óbvio, né, que eu mantenho lá minhas coisas do Flamengo, quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou Flamengo, muito Flamengo, mas eu tenho duas caixas Bluetooth, né, a BT 1700 da Edify, que são minhas caixas de monitoramento ligado ao Bluetooth com as minhas caixas aqui, para eu botar backing track e fazer meus estudos. Bom, gente, finalizando aqui, na sala eu mantenho uma guitarra, uma modelo PRS, uma Corte M600. Ela está toda original, os captadores são Simon Duncan, design, né? Não são Simon Duncan, são originais, mas são Simon Duncan design. Essa guitarra ela tem um som muito parecido com a modelo Gibson FD lá que eu tenho lá, mantido, que eu mantenho lá no quarto, mas ela tem a grande vantagem de ser bem mais leve para você ficar em pé com ela tocando.
Bom, meus amigos, boa noite. Eu montei agora aí uma apresentação para mostrar cada uma das minhas guitarras e vou explicar um pouquinho para quem está começando, como é que a gente usa cada uma delas, quais são as principais características de cada uma delas. Da esquerda para a direita, eu tenho uma cópia da Gibson AFD, Appetition for Destruction. Só recebeu esse nome, o AFD, porque é o nome do disco Guns N' Roses gravou, que tem a famosa Sweet Child O' Mine. Essa guitarra tem uma curiosidade. O Slash, quando foi gravar, não tinha dinheiro para comprar uma Gibson. Ele fez uma cópia no luthier como fosse Gibson, né? Só que ficou tão boa, que depois de todo o sucesso, a Gibson pediu autorização e passou a produzir a Gibson com a assinatura AFD, que é a assinatura do Slash, do Appetition for Destruction. A segunda guitarra é uma Ibanez, é uma RG 370 HMZ, é uma Super Strato. Eu vou explicar direitinho vocês porque é Super Strato, mas basicamente eu gosto muito dessa guitarra, eu considero a mais versátil que eu tenho. Depois eu tenho uma modelo PRS, é uma Corte M600. Essa guitarra tem um som muito bonito, eu gosto muito dela. E por último, vocês estão vendo a clássica Fender Stratocaster, uma Standard, né? Essa guitarra já sofreu algumas modificações que eu vou explicar. Num contexto geral, vamos dizer o seguinte: tanto a primeira guitarra à sua esquerda, que é a Vintage FD, como a segunda guitarra, que é a RG 370, como a terceira guitarra, que é a Corte, elas têm captadores duplos, são chamados humbuckers. Que é um captador humbucker? Um captador nada mais é do que em cima de um ferrite. No ferrite você enrola um fio, né? Estou simplificando naturalmente, para gerar uma bobina, fazer a captação da vibração da corda e transformar isso lá na frente em som, né? Então o que acontece? As guitarras com captadores simples, como é a Stratocaster, que vocês estão vendo aí, que tem 3 single coils, 3 bobinas simples, elas tendem a gerar um pouco de ruído e também ter um som um pouquinho mais baixo, porque é um captador só. As que tem 2 captadores, como é que é feito? Uma bobina enrolada numa direção e a outra na direção oposta. Então, os campos se anulam, o ruído tende a sumir e, naturalmente, vem um som mais cheio, com mais forte, com mais potência, porque são 2 captadores. A observação aí é que se vocês olharem na RG 370 HMZ, que é a verdinha do meio, ela tem humbucker na ponte. Ponte é aquilo que fica mais para trás na guitarra, ali, mais longe do braço, tá? Mas no meio é single e no braço ela volta a ser humbucker. Então isso é uma das coisas que dá uma característica de ser extremamente versátil, porque eu tanto tenho um captador single como tenho um captador humbucker. Ainda tenho como, através de pedaleira, fazer os humbucker virarem single, ou também tenho como fazer single virar humbucker, mas isso é característica de pedaleira que as bots fazem, eu vou explicar num outro vídeo. Mas então, comparando as guitarras de maneira bem rápida. A primeira, a Appetition for Destruction, a Vintage AFD, é uma guitarra pesada de peso mesmo, complicada de ficar com ela muito tempo nas costas, tá? Traz um som bem encorpado, muito legal, e eu não fiz modificação nenhuma dela, do jeito que ela veio, ela apresenta o som que me resolve, tá ok. A segunda, a Super Strato, né, a RG 370 HMZ, também não sofreu modificação nenhuma, tá? E ela, para mim, é a guitarra mais versátil de todas que eu tenho. A terceira, que é a PRS M600, essa Corte, faz um senhor som muito semelhante à da Vintage FD, só que pesa metade do peso. Então, para tocar, para andar com ela, é muito melhor. E a última é a Fender Strato, a clássica, né, que tem N guitarristas aí que são fantásticos com ela, David Gilmour, Mark Knopfler, Eric Clapton, enfim. É uma guitarra também muito versátil, tá? Você consegue tocar muita coisa com ela. Se você observar a segunda guitarra, que é 370, a verdinha, e a Fender Strato, elas têm alavanca. Significa que elas têm ponte flutuante. Isso me dá mais opções de mexer com a guitarra ainda, mas traz um problema que às vezes desafina. Que na 370, por ter
por ser uma ponte Floyd Rose, eu vou explicar lá na frente, resolve esse problema. As outras duas, tanto a Vintage FD como a Corte M600, a ponte é fixa. Então, ela não desafina, mas eu não consigo usar o efeito de trêmulo na alavanca. Na RG 370 HMZ, a ponte, como é Floyd Rose Zero ID, eu consigo alavancar para baixo ou para cima. Quando eu alavanco para baixo, eu afrouxo as cordas, né? Quando eu alavanco para cima, eu estico. Já na Fender, não, eu só consigo alavancar para baixo. Bom, agora vamos dar uma olhadinha em cada guitarra, né? E aí, nesse primeiro slide, eu deixei a explicação da Vintage AFD. Bom, gente, olhando agora aí, vamos analisar um pouquinho essa Vintage AFD. Na primeira foto, eu marquei lá a ponte, para observarem que é uma ponte fixa, ou seja, essa ponte não mexe. Então, ela tende a manter uma melhor afinação. Vocês vão ver em outras guitarras que tem alavanca, a ponte se mexe. Quem faz a ponte se mexer é a alavanca, né? E isso tende a desafinar um pouquinho mais as guitarras, tá? Na segunda foto, se vocês observarem, eu marquei os captadores. Esses são os famosos humbuckers. São dois captadores, são duplos. E como eu expliquei lá, já uma bobina enrolada num sentido, a outra no outro, sentido oposto, né, que tende a anular o ruído. Eu marquei também a chave em 3 posições. Por quê? Essas são as combinações que você pode usar de captador. A primeira posição, que é a combinação de ponte, que está marcado como treble, é a combinação mais aguda. Quanto mais perto da ponte, mais agudo tende a ser o som, ok? E o que acontece com isso? Isso é muito usado para solo. Geralmente se usa esse solo ali, não é uma regra, mas é muito comum usar essa posição para solo. É uma posição que traz um som mais agudo. A posição extrema, no outro extremo, que seria a terceira posição, que é a posição de braço, está escrita como ritmo. Ou seja, fazer o ritmo geralmente é usado para isso, mas não necessariamente você precisa usar ela ali somente para ritmo. Quando você quer um som mais fechado, mais encorpado, você pode usar ali para solar. E a posição do meio é a combinação de ambos os captadores, ponte e braço. Eu marquei na terceira foto, observe aí, que essa guitarra tem 4 potenciômetros. 2 de volume e 2 de tone. Significa o quê? Que eu tenho um controle de volume e de tonalidade individualizado por jogo de captadores. Então isso me dá uma flexibilidade muito grande de atingir timbres, que eu consigo controlar volume e tonalidade de cada captador. Uma outra observação, que eu vou comentar também adiante, mas observe o cutaway, aquele corte lá da guitarra, ele é pouco acentuado. Vocês vão ver outras guitarras que ele é mais acentuado. Isso é uma característica de Les Paul, de Gibson, tá? O que acontece? Com isso, você tem uma dificuldade maior de acessar as casas mais perto do final do braço, né? As casas mais agudas, que dá uma dificuldadezinha de tocar naquela região ali. Bem, gente, agora a gente está olhando aí a Fender Stratocaster, um clássico, né? Todo mundo conhece, todo mundo adora essa guitarra e eu não sou diferente do mundo inteiro, né? Nas 3 fotos, o que eu quis destacar? Na primeira foto, vocês observem que eu marquei lá que ela tem 3 potenciômetros e uma chave de 5 posições. Ou seja, enquanto na FD que vocês viram lá eu tinha 3 posições, ponte, meio e braço, aqui eu tenho 5 combinações possíveis, que aumenta a minha flexibilidade de timbre. Eu tenho somente a ponte e o meio, somente o meio e o braço e somente o braço. Eu marquei esses 3 potenciômetros aí pelo seguinte: geralmente uma Fender padrão, ela tem um pote de volume, ou seja, somente um que controla o volume de todos os captadores, ao contrário da primeira, que eu tinha um para cada captador, e tem 2 potenciômetros de tonalidade. E como característica, normalmente, a Fender não controla a tonalidade na ponte. Isso me incomodava um pouquinho, porque como eu já troquei esses captadores, vocês vão ver na especificação que ela não é mais padrão, eu estou usando captadores da Dimarzio, né? Estou usando um 61 na ponte, um 58 no meio e um 67 no braço. Eu mudei a elétrica dela de modo que com um dos potenciômetros eu consigo controlar grave, agudo e médios do captador da ponte.
tornando ela, assim, entre aspas, mais domável, né? Menos estridente, né? A outra modificação que eu fiz nessa guitarra foi para segurar mais a afinação. O luthier fez um nut lá em cima, está marcado na terceira foto, de latão. Esse cara me deu uma ajudada a segurar um pouco mais a afinação, porque eu uso muito alavanca, e aí ela estabilizou, ficou muito legal. A terceira guitarra que vocês estão vendo aí é a que eu considero mais flexível, me dá mais possibilidade de timbres e atender com mais facilidade de diversos tipos de estilos musicais, é a Ibanez RG 370 HMZ. Essa guitarra tem um peso médio, a Vintage FD é bem pesada, a Fender é bem mais leve, essa está no meio do caminho de peso, tá? Eu marquei na primeira foto o seguinte, para observar o seguinte, ela tem alavanca e tem 2 potenciômetros apenas, um de tone e um de volume, que controla o tone, o volume é o mesmo para todos, os captadores, e o de tone também, tá? E ela também está marcada que ela tem alavanca, né? Ou seja, é aquilo que eu falei, eu consigo alavancar, só que é com uma ponte, a Floyd Rose, ela consigo alavancar para frente e para trás. O que é uma ponte Floyd Rose? Como se a alavanca perde a afinação, se você olhar na terceira foto, as cordas são presas lá em cima. E aí você depois que você faz a afinação, estabilizou, chegou onde você queria, o que acontece? Você só afina na chamada microafinação, que olha na segunda foto, eu separei esses pequenos, no carrinho tem umas pequenas roldanas, né? Não é roldana, vamos lá, um pequeno ajuste, né? Que você consegue girar e fazer a microafinação, porque ela praticamente não desafina. Só que as pontes Floyd Rose, muita gente não gosta, porque trocar corda é muito chato. De trocar corda é complicado, trocar corda de ponte Floyd Rose, e tem um outro problema na Floyd Rose. Você não consegue, no meio de um show, de um lugar, mudar a afinação. Tem muita banda que usa a não afinação padrão, ou em algumas músicas a afinação não é padrão, né? Então, por exemplo, a afinação padrão é que você use a afinação que a gente chama Lá 440, que é a primeira corda e a sexta corda em Mi. O Guns N' Roses, por exemplo, eles usam a afinação tudo em meio tom atrás, ou seja, eles não afinam lá em 440, eles afinam meio tom atrás. Então, a primeira corda e a sexta, ele fica em Mi, elas ficam afinadas em Ré bemol, perdão, em Mi bemol ou Ré sustenido. Então, ou seja, é meio tom atrás. Então, como ela está afinada, como ela está travada lá no braço, você não consegue mexer, você não consegue descer rapidamente uma afinação padrão de Mi, né, para Ré sustenido, ou Mi bemol. Tá? Então, essa é uma característica, ela te mantém mais limitado ao que pode fazer. Solução para isso, tem pedaleiras como as que eu uso, que elas têm um pitch shift, elas conseguem descer meio tom, até um tom de afinação numa boa. Mas isso em pedaleira a gente vê, mas na guitarra você não consegue fazer isso de uma hora para outra, é mais complicado. Já nas que não tem ponte Floyd Rose, você consegue mexer na afinação, mexendo nas tarraxas rapidamente. Por último, em que tem a corte M600. Essa guitarra, ela tem um som muito parecido com o som da Vintage AFD, né, que é uma guitarra que tem um som cheio, um som encorpado. Contudo, ela é muito mais leve, acho que é metade do peso. Então, ela é muito boa de andar por aí, de tocar, ficar com um tempão com ela no pescoço, sem problema nenhum. Se você observar, a primeira foto eu marquei que ela tem ponte fixa e que ela tem 2 potenciômetros apenas, perdão. Mas ela tem uma característica muito legal. Essa guitarra, ela tem o que a gente chama de push-pull. Ou seja, um dos potenciômetros eu consigo puxar ele e nesse momento eu splito as bobinas dos captadores. Ou seja, os captadores que são humbuckers tornam-se single. E isso me dá uma versatilidade muito grande. Eu tenho na mão, apenas puxando o potenciômetro, splitando, que a gente chama, transformar ela numa guitarra single. Empurrei de volta para a posição original, tenho uma guitarra humbucker. Como eu falei, esses captadores, eles são originais, mas eles são Duncan, não são Duncan, perdão, são Duncan Design. Eles são pelo próprio fabricante,
feitos baseados no Sem Manduca, que são captadores excelentes. Esse captador tem um som muito, muito, muito bom. E por último, eu marquei lá em cima o Nut para ver que esse Nut é tão bom, tão legal, que o Nut que veio de fábrica junto com a Tarrasca me garante a afinação. Essa guitarra no Desafina tem um som muito, muito, muito legal. Bom, meus amigos, boa noite. Eu montei agora aí uma apresentação para mostrar cada uma das minhas guitarras e vou explicar um pouquinho para quem está começando, como é que a gente usa cada uma delas, quais são as principais características de cada uma delas. Da esquerda para a direita, eu tenho uma cópia da Gibson AFD, Appetition for Destruction. Só recebeu esse nome, AFD, porque é o nome do disco Guns N' Roses gravou, que tem a famosa Sweet Child O' Mine. Essa guitarra tem uma curiosidade. O Slash, quando foi gravar, não tinha dinheiro para comprar uma Gibson. Ele fez uma cópia no luthier como fosse Gibson, né? Só que ficou tão boa que depois de todo o sucesso, a Gibson pediu autorização e passou a produzir a Gibson com a assinatura AFD, que é a assinatura do Slash, da Appetition for Destruction. A segunda guitarra é uma Ibanez, é uma RG 370 HMZ, é uma Super Strato. Eu vou explicar direitinho vocês porque é Super Strato, mas basicamente eu gosto muito dessa guitarra, eu considero a mais versátil que eu tenho. Depois eu tenho uma modelo PRS, é uma Corte M600. Essa guitarra tem um som muito, muito bonito, eu gosto muito dela. E por último, vocês estão vendo a clássica Fender Stratocaster, uma Standard, né? Essa guitarra já sofreu algumas modificações que eu vou explicar. Num contexto geral, vamos dizer o seguinte: tanto a primeira guitarra à sua esquerda, que é a Vintage FD, como a segunda guitarra, que é a RG 370, como a terceira guitarra, que é a Corte, elas têm captadores duplos, são chamados humbuckers. O que é um captador humbucker? Um captador nada mais é do que em cima de um ferrite. No ferrite você enrola um fio, né? Estou simplificando naturalmente, para gerar uma bobina, fazer a captação da vibração da corda e transformar isso lá na frente em som, né? Então o que acontece? As guitarras com captadores simples, como é a Stratocaster, que vocês estão vendo aí, que tem 3 single coils, 3 bobinas simples, elas tendem a gerar um pouco de ruído e também ter um som um pouquinho mais baixo, porque é um captador só. As que tem 2 captadores, como é que é feito? Uma bobina enrolada numa direção e a outra na direção oposta. Então, os campos se anulam, o ruído tende a sumir e, naturalmente, vem um som mais cheio, com mais forte, com mais potência, porque são 2 captadores. A observação aí é que se vocês olharem na RG 370 HMZ, que é a verdinha do meio, ela tem humbucker na ponte. Ponte é aquilo que fica mais para trás na guitarra, ali, mais longe do braço, tá? Mas no meio é single e no braço ela volta a ser humbucker. Então isso é uma das coisas que dá uma característica de ser extremamente versátil, porque eu tanto tenho um captador single como tenho um captador humbucker. Ainda tenho como, através de pedaleira, fazer os humbucker virarem single, ou também tenho como fazer single virar humbucker, mas isso é característica de pedaleira que as bots fazem, eu vou explicar num outro vídeo. Mas então, comparando as guitarras de maneira bem rápida. A primeira, a Appetition for Destruction, a Vintage AFD, é uma guitarra pesada de peso mesmo, complicada de ficar com ela muito tempo nas costas, tá? Traz um som bem encorpado, muito legal, e eu não fiz modificação nenhuma dela, do jeito que ela veio, ela apresenta o som que me resolve, tá ok. A segunda, a Super Strato, né, a RG 370 HMZ, também não sofreu modificação nenhuma, tá? E ela, para mim, é a guitarra mais versátil de todas que eu tenho. A terceira, que é a PRS M600, essa Corte, faz um senhor som muito semelhante à da Vintage FD, só que pesa metade do peso. Então, para tocar, para andar com ela, é muito melhor. E a última é a Fender Strato, a clássica, né, que tem N guitarristas aí que são fantásticos com ela, David Gilmour, Mark Knopfler,
Eric Clapton, enfim. É uma guitarra também muito versátil, tá? Você consegue tocar muita coisa com ela. Se você observar a segunda guitarra, que é 370, a verdinha, e a Fender Strato, elas têm alavanca. Significa que elas têm ponte flutuante. Isso me dá mais opções de mexer com a guitarra ainda, mas traz um problema que às vezes desafina. Que na 370, por ser uma ponte Floyd Rose, eu vou explicar lá na frente, resolve esse problema. As outras duas, tanto a Vintage FD como a Corte M600, a ponte é fixa, então ela não desafina, mas eu não consigo usar o efeito de trêmulo na alavanca. Na RG 370 HMZ, a ponte, como é Floyd Rose Zero ID, eu consigo alavancar para baixo ou para cima. Quando eu alavanco para baixo, eu afrouxo as cordas, né? Quando eu alavanco para cima, eu estico. Já na Fender, não, eu só consigo alavancar para baixo. Bom, agora vamos dar uma olhadinha em cada guitarra, né? E aí, nesse primeiro slide, eu deixei a explicação da Vintage AFD. Bem, gente, voltando aqui, olhando as 4 guitarras, um comentário que eu preciso te fazer. Observe a diferença do cutaway. Cutaway é aquela barriguinha, aquele corte que tem perto do braço, né? Entre a primeira guitarra, que é a Vintage FD, e a segunda guitarra, que é a RG 370 HMZ. Nota que na RG o cutaway é muito mais acentuado. Isso é uma característica que facilita muito você, quando está tocando, acessar as casas mais agudas, mais lá embaixo do braço. Já nos modelos da Gibson, né, esse corte, esse modelo aí, complica de acessar acessar as casas mais agudas. Então o cutaway é menor. A Fender também tem um cutaway, a última, que vocês podem ver, a quarta foto, também bem pronunciado. Então o acesso também é bem fácil. Na PRS, na Corte, né, ela não é tão pronunciada que nem é a RG 370 HMZ, mas também não é tão complicada como é na Vintage AFD. Bem, galera, eu fiz uma explicação bem básica para quem está começando, para quem quer entender como é que é esse tipo de coisa. Se vocês quiserem mais detalhes, alguma coisa, quer que eu grave, põe o som de cada guitarra, ou seja, pegar a mesma música e tocar com cada uma delas, para vocês perceberem a diferença, deixe nos comentários, peço aí. E para quem está começando, se me perguntasse qual é a melhor guitarra para começar, eu escolheria uma Fender Stratocaster. Ela não é muito pesada, ela é muito simples de dar manutenção, e é uma guitarra muito versátil. Qual modelo eu compraria se eu fosse por iniciante e que com algumas mexidinhas vão te servir até ali na frente, até para tocar em barzinho, alguma coisa. Tem 2 modelos que eu gosto muito da Tajima, que estão muito bem feitas. A Woodstock, que é a 530, se eu não me engano, e a Tajima 635. São guitarras numa excelente relação custo-benefício. Você vai começar a tocar numa boa com elas e com um pouquinho de mexida no luthier, mexendo em alguma coisa de captação e de ferragem, você tem uma guitarra muito boa. A construção delas é muito boa. Alguma coisa importante, gente. Sempre que comprar uma guitarra, não esquece de levar um luthier. Porque ela tem regulagem de tensão de braço, alinhamento de braço, nível de trastes, entendeu? Então é sempre bom. Comprei uma guitarra, primeira coisa, leva no luthier, o luthier vai regular ela, vai deixar ela bonitinha e vai deixar bem confortável para você tocar. Gente, era isso. Se gostaram, comentem. Se não gostaram, pode comentar também, mas compartilhem, curtam, se inscrevam. Se quiserem mais conteúdo dessa natureza, peçam aí. Ok? Eu vou fazer outro conteúdo sobre música, sobre aparelhos vintage, falar de pedaleira ainda. E vou deixar também aí no próximo vídeo um cover feito com a guitarra. Vou escolher a RG 360 HMZ. Vou deixar um áudio aí de um cover de uma música feito com a RG 370 HMZ. Muito obrigado, uma boa noite, felicidade, paz, um bom domingo a todos.